Olá pessoal sistêmico, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Alex Possato Constelações. O que os pais têm a aprender com um filho que dá problemas? Às vezes um filho especial, às vezes um filho hiperativo, com alguma questão psicológica, enfim, alguns problemas, doenças. O que a gente tem a aprender? Como que a constelação vê a presença de um filho que de certa forma causa problemas dentro de uma família? Esse é o nosso tema de agora. Vamos entender que, pelo olhar da constelação sistêmica, a gente procura não individualizar os personagens de um sistema. A gente entende que todos nós, pai, mãe, tios, irmãos, avós, todo mundo, estamos dentro de um sistema como membros desse sistema e temos muita importância para o todo. Cada um é peça de uma engrenagem, como aqueles relógios suíços antigos, cheios de engrenagens pequenas, roldanas, né, que vão girando juntos, né, e se faltar uma pequena pecinha, o relógio para. Essa é a ideia de um sistema. Por isso a gente não coloca ninguém como culpado, ninguém como vítima. Ah, então eu tive um filho problemático, o meu filho está dando problema na escola, ele se tornou uma pessoa agressiva, ou ele está envolvido com vícios, então eu sou culpado. Não, nada disso. A gente não olha por esse aspecto. Nós vemos que essa pessoa ela está demonstrando algo para o sistema como um todo. Então a grande pergunta para você, que é um pai que talvez tenha um filho dando problema, é: qual é o meu aprendizado em relação a isso? Dizemos na constelação que tudo está em nome do amor. Tanto as coisas maravilhosas e excelentes que ocorrem na nossa vida, como também diversas situações problemáticas, né, diversos traumas, diversas perdas. Né, isso tudo nos fere, isso tudo nos machuca, mas a partir do momento que a gente aprende a olhar com outros olhos para essa situação, nós percebemos nossa capacidade de amor ampliando. Nós percebemos a nossa flexibilidade, a nossa resiliência ampliando. A gente percebe que nós temos um grande manancial de amor para dar, principalmente quando a situação não é muito confortável. Por isso, dizemos, não exclua. A exclusão, para o olhar da constelação, é a fonte de grandes problemas. Quando a gente tenta consertar alguém que está dando problema, quando a gente tenta tirar o problema da nossa frente, no sistema, alguém depois, posteriormente, vai ter que manifestar novamente o mesmo problema para que o sistema como um todo aprenda. Então vamos pensar assim, o nosso corpo, e agora nessa pandemia, né, de coronavírus, a gente vê isso muito claramente, ele não estava preparado para um determinado vírus. Então esse vírus, ele vem, ele se instala, ele começa a provocar muita destruição para muitas pessoas. Mas o sistema da humanidade, ele começa a se desenvolver, né? Então a nossa capacidade imunológica começa, a partir dessa experiência desagradável, problemática, que leva milhões de pessoas à morte, ou milhares de pessoas aqui no Brasil, o sistema como um todo está se desenvolvendo e aprendendo a lidar com isso. Ao mesmo tempo, a medicina, as vacinas, a ciência, tudo está se desenvolvendo por causa de um grande mal, né, de algo que está incomodando. E, posteriormente, passada essa crise, nós iremos ver que a humanidade já está muito mais forte para lidar com esse problema. É essa ideia, às vezes, que a gente precisa entender de alguém que está dando problema ou que carrega um problema em si dentro da família. Eu entendo que é difícil, né? Assim como se você teve corona de uma forma grave, ter alguém dentro de casa que causa algum tipo de problema é muito difícil, exige muito trabalho, às vezes a gente vai perder a paciência, enfim, tá tudo certo. Só que pelo olhar da constelação a gente precisa dar alguns passos para trás e poder observar o todo, né? O que essa criança está ensinando para todos, né? O que ele está querendo despertar, o que esse filho problemático está chamando a atenção. E nesse caminhar, nós como pais seremos desafiados
a olhar que talvez a gente não se sinta tão bom como pai ou como mãe. Talvez a gente olhe para aquilo e se sinta culpado. Talvez a gente acredite que nós somos os responsáveis pelo problema. E a vida está dizendo, não, o problema existe, assim como nascem pessoas muito legais e que estão se dando muito bem, também nascem outras pessoas com muitas questões, muitos problemas e com muitas dificuldades. E isso não depende de nós. Costumo dizer que a vida e a morte não dependem de nós, e às vezes a gente acredita que depende. E tomamos essa cruz para carregar quando não precisaríamos. Então, dando esse espaço, a gente começa a olhar um jogo muito maior, o sistema muito maior. Eu tenho um casal de amigos que tiveram um filho especial, e esse filho, ele é a fonte de amor entre os dois. Eu sei que é difícil, mas eu percebo quanto que ele é a luz que ilumina o casal e inclusive os trabalhos que eles fazem, porque eles não têm nenhum problema em levar os filhos nos trabalhos, em deixá-lo participar da forma como ele pode, da forma como ele é. Ele está incluído. Então a inclusão do problema, ela é curativa, ela transforma o casal, ela transforma a família e ela transforma as pessoas em volta, né? O amor pelo imperfeito, né? Porque o Bert Hellinger ele diz que somente o imperfeito pode continuar, né? O perfeito ele está estagnado. Então aquilo que é imperfeito, e se nós formos ver, todos nós somos imperfeitos, tudo é imperfeito, tudo irá acabar um dia, a própria vida nossa irá acabar um dia, o nosso corpo irá ficar doente. Então, nesta imperfeição, nós podemos crescer. E alguma pessoa que traz a imperfeição de uma forma um pouco mais gritante, ela está chamando a gente para esse lugar de olhar com mais compaixão, com mais flexibilidade, com mais inclusão, sem o auto-julgamento, sem a autocobrança, deixando às vezes algumas crenças que carregamos que não tem sentido, e aí a história vai pelo menos ficar um pouquinho mais calma. Quem sabe ela se transforme numa história de amor muito bonita. E lógico, sabemos, de novo, repito, que é difícil, né? Enfim, exige trabalho. Eu também convivi com um irmão esquizofrênico, então entendo o quanto que isso exige, né? Na verdade, como eu não tinha grandes problemas, a atenção vai toda para esse irmão. Olha como que o sistema é afetado. E lógico, eu fui afetado, todos foram afetados, esse meu irmão também era afetado, assim era a dinâmica. Todos nós aprendemos a crescer um pouco com essa questão. Meu irmão, meus avós, minha mãe, meu pai e eu, todos nós aprendemos a crescer um pouco dentro dessa situação extremamente difícil. Espero que eu tenha ajudado você a reconsiderar o olhar sobre a questão de um filho que causa problemas, entender um pouquinho essas dinâmicas das engrenagens que a constelação sistêmica mostra. Então não somos individualmente alguém importante, nós somos somente parte de um grande sistema. E se existe uma engrenagem que parece um pouquinho defeituosa, ela não é, ela faz parte, ela tem um lugar lá e ela precisa ser vista, ela precisa ser incluída, às vezes precisa ser cuidada, mas ela faz parte de uma engrenagem maior que esse universo nos brindou, é a forma como a gente poderá aprender a amar um pouquinho mais. Então é isso, até um próximo vídeo, um grande abraço para você.